Para muitas pessoas, Jesus Cristo até que existiu, porém, ele não morreu em uma cruz como se acredita. Não bastassem as diversas heresias que existem por aí, ainda temos que aguentar este tipo de lorota religiosa vinda por parte de alguns religiosos. Neste caso, estou falando das Testemunhas de Jeová. Entre as várias heresias propagadas pelas Testemunhas de Jeová, é defendida a sacrilégica tese de que Jesus Cristo morreu em uma estaca. Polêmicas à parte, vamos aos fatos. No ano de 1948, o médico australiano Herman Moeder mostrou que se uma pessoa é pregada com as mãos juntadas acima da cabeça, ela morre por asfixia. E esta morte ocorre em aproximadamente entre 6 a 10 minutos. Outros pesquisadores verificaram esta pesquisa do Dr. Herman Moeder. Entre esses pesquisadores estava o professor do Departamento de Patologia da Universidade de Colômbia, Frederick Zugby. Com a ajuda de experimentos muito precisos, o professor Zugby confirmou a pesquisa do Dr. Herman Moeder. E a pesquisa do professor Frederick Zugby foi colocada na revista Bible Review, de abril de 1989. Foram duas questões que o Dr. Frederick Zugby mostrou sobre a crucificação. Ele mostrou que, se alguém for pregado com os braços estendidos, formando um ângulo entre 60 e 70 graus, esta pessoa não fica asfixiada e pode permanecer viva por várias horas. Contudo, se a pessoa for pregada com as mãos estendidas, juntadas acima da cabeça, a morte desta ocorre em minutos. Dadas estas conclusões destes pesquisadores, a conclusão mais óbvia é de que Jesus Cristo não poderia ter sido crucificado, ou seja, pregado, com os braços estendidos, tendo suas mãos pregadas acima da cabeça, como pregam as Testemunhas de Jeová na sua revista Torre de Vigia. Esta heresia criada pelos TJs é divulgada desde 1936. O Dr. Zugby também mostrou que os pregos não precisariam ter necessariamente passado através dos pulsos, como dizem alguns, porque na área das palmas das mãos é possível suportar alguns pesos que podem chegar a 100 ou 120 quilos. Na revista A Sentinela das Testemunhas de Jeová, do dia 1º de maio de 1989, nas páginas 23 a 26, e assim como também em outras publicações, a religião das Testemunhas de Jeová argumenta que a cruz é um símbolo totalmente pagão, o que de fato é realmente, e que Jesus morreu em um poste único, o que daí já não dá para concordar. A organização religiosa aborda o assunto desta maneira desde os anos de 1936. A religião das Testemunhas de Jeová comenta bastante sobre o significado fundamental das palavras gregas stauros e xilon, e eles usam o Novo Testamento para seu argumento. Eles citam também alguns eruditos do século XIX e compartilham o conceito deles. Os TJs chegam mesmo a dar a entender que a ideia de que Jesus Cristo tenha morrido numa cruz, como se acredita, é uma tradição religiosa errática que foi incorporada pelo imperador Constantino. Um desses estudos está também na tradução interlinear do Reino das Escrituras Gregas, publicada no ano de 1969, página 1155. Só que aí nós encontramos uma incongruência neste argumento das Testemunhas de Jeová. Por quê? Porque os TJs reconhecem que, há muito tempo, os romanos executavam as pessoas não só em postes simples, como eles acreditam,
como também em postes com barras transversais. E essa publicação deles mesmos está descrita na revista Despertai, do dia 8 de abril de 1963, página 27. É errado o ensinamento que os TJs dão sobre as palavras stauros e shilon. Isso porque estas palavras em si mesmas não provam o que eles defendem, porque ambas as palavras stauros e shilon se enquadram tanto no caso de estaca simples, como eles acreditam, como também no caso de uma barra transversal, que é a cruz como conhecemos. As palavras stauros e shilon se enquadram perfeitamente nestas duas concepções de estacas. O fato de a barra transversal ter sido acrescentada ao poste vertical não significa que ele deixou de ser chamado de stauros ou shilon. De fato, sobre as palavras stauros e shilon, que no latim se fala crux, as testemunhas de Jeová admitem que, vez por outra, estes termos foram usados para referirem-se também a objetos em formas de cruz. Eles mesmos confessam. Isso está registrado na revista Despertai, do dia 22 de maio de 1977, na página 27. Contudo, este reconhecimento não ocorre no caso da palavra shilon, ao passo que a palavra stauros é a única utilizada pelos escritores dos evangelhos em referência àquilo que Jesus foi pendurado. Isto pode significar tanto poste simples como uma estaca ou uma cruz. O fato de ele ser em todos os outros lugares na Bíblia referida como um shilon significa simplesmente um pedaço de madeira e não admite qualquer significado duplo deste tipo. Indica que o tipo de stauros no qual Jesus Cristo morreu não era uma cruz. Seria, portanto, uma crux compacta ou uma crux em missa, mas simplesmente um poste, uma crux simplex. Revista Despertai, 8 de abril de 1963, na página 28. É claro que os TJs estão errados quanto a isto. Há dicionários bíblicos que informam que shilon pode representar qualquer coisa feita de madeira. E encontramos essa informação no Dicionário Teológico de Palavras do Novo Testamento, no volume 5 de 1967, na página 1176, escrito por Frederick Bromley. E também poderia significar forca. Isso está documentado em um léxico grego-inglês do Novo Testamento, escrito por Walter Bauer, na página 549. E a palavra shilon também foi usada até mesmo para designar estruturas complexas de madeiras, tais como bancos, mesas e etc. Frederick Bromley, página 1176. A versão da Septuaginta usa a palavra shilon até mesmo no caso de árvores vivas. Veja, por exemplo, o livro de Isaías 7, versículo 2 e Jeremias 2, versículo 20. Portanto, não há absolutamente nada que impeça que a palavra shilon seja usada para referir-se a um poste de execução com barra transversal, como Jesus Cristo morreu. Assim também é feito com a palavra latina crux, que corresponde à nossa palavra cruz. Essa palavra significa originalmente um poste único, mas quando os romanos acrescentaram uma barra transversal no poste, o instrumento de execução continuou sendo chamado de crux. Outra coisa que os TJs ignoram é que a crucificação foi feita na Fenícia, e os fenícios usavam a cruz em forma de X, em forma de T, em forma de poste. Eram várias maneiras de crucificarem as pessoas. E a mesma coisa faziam os romanos. Alguns dados do Novo Testamento dão indicações muito claras e óbvias de como Jesus Cristo morreu. No livro de João,
capítulo 20, versículo 25, é mostrado que as mãos de Jesus Cristo foram perfuradas por pelo menos 2 pregos. Assim, as ilustrações das publicações dos religiosos da Testemunha de Jeová, mostrando as mãos de Jesus Cristo fixas por um único prego, devem ser rejeitadas. O texto de Atos, capítulo 20, versículo 25, dá uma ótima indicação que aponta para a ideia de que Jesus Cristo foi crucificado da forma como conhecemos, que é a forma que ele está com os braços afastados de ambos os lados. Além disso, no livro de Mateus 27:37, está escrito que os romanos colocaram um letreiro, ou seja, um sinal, uma placa, acima da cabeça de Jesus. Isto mostra que Jesus Cristo estava com suas mãos estendidas para a lateral, pois se ele estivesse com as mãos pregadas acima da cabeça, como creem os TJs, como aparecem nas suas ilustrações, estaria escrito em Mateus 27:37 que a placa foi colocada acima das mãos de Jesus e não acima de sua cabeça. A revista A Sentinela, do dia 15 de agosto de 1987, declara categoricamente na página 23 o seguinte, abre aspas, não existe uma única sentença em qualquer dos inúmeros escritos que formam o Novo Testamento que, no grego original, forneça sequer evidência indireta no sentido de que o stauros, usado no caso de Jesus Cristo, fosse referente do stauros, poste ou estaca comum, muito menos no sentido que consiste não em um só pedaço de madeira, mas em 2 pedaços pregados juntos em forma de uma cruz. Fecha aspas. Eles estão aqui confirmando que Jesus Cristo foi pregado literalmente com os braços estendidos. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.